Queridos irmãos e irmãs, que a paz, a luz, o amor inefável do nosso Senhor Jesus Cristo nos ampare, nos ilumine e nos instrua hoje e sempre. É com a imensa satisfação no coração que estamos aqui mais uma vez neste grupo espírita de estudos para realizar esse trabalho de divulgação doutrinária ao lado de amigos e amigas, irmãos e irmãs. E após as belas palavras que a nossa irmã trouxe na dirigência dos nossos trabalhos, nós podemos dizer, graças a Deus, iniciamos da melhor forma possível essa tarde de domingo na presença de Jesus. Então, para mim, é uma satisfação imensa estar aqui com todos vocês, conhecendo alguns rostos novos hoje, né? Pessoas que nas outras vezes em que estive aqui não conheci. E isso, para mim, é sempre fenomenal. Esse intercâmbio que a doutrina espírita possibilita a cada um de nós de conhecer novas figuras, de conhecer novos pensamentos, novos pontos de vista, sempre num ambiente harmônico, num ambiente onde todas as opiniões são respeitadas e bem-vindas. Dificilmente nós temos na sociedade um espaço favorável, um espaço onde nós estamos inseridos e sentimos-nos à vontade de estar nele para compartilhar sobre nossas opiniões e sobre nossas interpretações da vida, da sociologia, da filosofia e todas as outras áreas que a ciência humana nos presenteia. Estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, para mim, é um motivo de satisfação maior ainda. Eu costumo dizer, e quem me acompanha em minhas palestras já ouviu, que o Evangelho é um manual prático, em minha opinião, de como nós podemos resistir aos males dessa vida, como nós podemos nos reerguermos diante de todas as dificuldades, a fim de, no futuro, conseguirmos ter maior êxito, lograrmos maior êxito na nossa caminhada. Sem ele, em outras palavras, nós estaríamos perdidos, sem o norte, sem uma bússola, sem algo para nos direcionar no caminho certo. Porque Jesus Cristo, ele pode ter sido para nós, ou para a humanidade, um homem que trouxe uma palavra que revolucionou. Mas o Evangelho segundo o Espiritismo, com base na filosofia e no afinco, dedicação do Sr. Allan Kardec, nos apresenta um Jesus Cristo diferente daquele que a sociedade apresenta para nós. Um homem que revolucionou a seu tempo todo o contexto e toda a conjuntura social que ele vivia. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo é uma demonstração do Sr. Allan Kardec em nos trazer uma consciência diferente sobre o Cristo. Eu gosto sempre de ser bem dinâmico nas minhas oportunidades de fala, e eu costumo dizer que se sairmos por aquela porta, irmos para qualquer ambiente, num raio de 5 quilômetros, nós vamos contar inúmeras e inúmeras igrejas. Ou estou mentindo? Se sairmos aqui nesse exato momento, nós vamos encontrar inúmeras igrejas evangélicas, católicas, vamos encontrar inúmeros templos de diferentes manifestações religiosas, ou seja, diferentes pessoas que cultuam e que conhecem esse Cristo que nós já conhecemos. No entanto, o Evangelho elucida para nós um Cristo diferente, um Cristo que não está preso numa cruz necessariamente, mas sim um Cristo que trouxe uma mensagem para o espírito imortal e um Cristo vivo que traz todos os dias para nós uma mensagem de esperança e de como nós devemos nos portar enquanto seres sociais. O nosso tema está presente no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, que denomina-se por "Ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo". E eu gosto sempre de fazer uma observação quando eu falo sobre um dos 4 capítulos primeiros do Evangelho, que se vocês pararem para anotar, perceberão que um capítulo completa o outro, pelo menos os 4 primeiros. E eu acho que isso foi bem preciso. O Sr. Allan Kardec, ele coloca antes das bem-aventuranças 4 capítulos, e os 4 falando sobre máximas que elucidam ou que mostram de maneira mais dinâmica a proposta da doutrina espírita. Se eu perguntar aqui vulgarmente para vocês presentes, quais são os pilares que a doutrina espírita se apoia? Qual vocês responderiam? No mínimo 3. Comunicabilidade com os espíritos, que é a mediunidade, a reencarnação, que é o segundo pilar, e a imortalidade da alma. Os 4 primeiros capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec fala sobre a reencarnação, a comunicabilidade dos espíritos e a imortalidade da alma. Esses 3 pilares, esses 3 aspectos doutrinários podemos nos apoiar. Por quê? O primeiro capítulo, quem se recorda do primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo? Não vim destruir a lei. Alguém aqui falou.
Perfeitamente. Não vim destruir a lei. Onde Kardec separa nos primeiros itens Moisés, como a primeira revelação, a segunda revelação, o Cristo, e a terceira, o Consolador Prometido, o que nós podemos interpretar como a doutrina espírita, que vem trazer à sua época uma revolução nas bases doutrinárias convencionais e conservadoras. Afinal, qual era a religião, ou qual é a religião que predominantemente tem um controle muito grande sobre a nossa humanidade até os dias de hoje, senão o catolicismo? E o Espiritismo vem, de uma maneira bem sutil, afrontar a base doutrinária católica ou a sociedade conservadora católica, dizendo assim, as coisas não são como vocês dizem. Por isso, o Consolador Prometido, e isso não é um assunto nem para se tratar agora. Qual é o segundo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo? Quem se recorda? O primeiro, não vim destruir a lei. O segundo, vou pegar minha fila aqui. Alguém lembra? Não, né? A gente precisa estudar mais o Evangelho. Mas o segundo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec dedica a falar sobre meu reino não é deste mundo. Aquela máxima de Jesus frente a Pilatos, quando Pilatos questiona ele se ele seria o rei, ou se ele seria o dono da verdade. E ele responde a Pilatos que não, que o reino dele não era desse mundo, apresentando sim que a nossa verdadeira morada não é esta. E a gente vai para o terceiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Antes de chegar ao quarto, que é ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo, que é a reencarnação. Quem se recorda do terceiro capítulo? Vamos lá, gente, colocar a cabeça para funcionar? Também uma outra máxima do Cristo. Há muitas moradas na casa do meu Pai. São esses os 4 primeiros capítulos do Evangelho que trazem para nós a reflexão sobre o que a doutrina espírita queria nos apresentar à época e nos quer apresentar até hoje. Porque o nosso tema, que é a reencarnação, que puxa a reencarnação e traz os laços de família de maneira mais acentuada, quando eu escutei, quando me passaram o tema pela primeira vez, eu fiquei, meu Deus do céu, a gente já fala tanto no Centro Espírita sobre a reencarnação, a gente já fala tanto, já bate nessa tecla tanto dentro do Centro Espírita, que todas as pessoas já sabem o que é a reencarnação. As pessoas já estão cansadas de compreender o motivo, a razão da reencarnação, mas ainda assim a doutrina espírita ela tenta nos apresentar vários tipos de óticas diferentes, sempre nos convidando a examinar as coisas com a razão à frente, sempre nos convidando a examinar a vida com a lógica, com a razão, porque o próprio Sr. Allan Kardec diz isso para nós em um determinado momento de sua vida. Mas eu volto e sempre falarei sobre esse ponto. Nós ainda estamos muito acomodados no que diz respeito a estudar. Eu acabei de brincar com vocês sobre a memorização de alguns capítulos, e evidentemente, memorizar capítulo não significa conhecer a doutrina espírita. Mas, ainda assim, eu acendo alerta em todas as casas espíritas que eu passo. Qual é o nível de conhecimento doutrinário que nós temos sobre o espiritismo? O senhor Allan Kardec, o senhor André Luiz, melhor dizendo, através das abençoadas mãos de Chico Xavier, diz para nós que quando visitamos a um centro espírita por uma semana, já criamos um elo, um laço com a doutrina espírita e com o conhecimento espírita. Logo, a gente não tem mais a desculpa do desconhecimento. Guilherme, eu falhei, mas porque eu desconhecia. Não, porque eu já frequento a doutrina espírita, eu já tenho um leve conhecimento, ou básico conhecimento, do que a doutrina espírita ensina para mim. No entanto, o que nos falta é aplicabilidade sobre esse conhecimento na nossa vida cotidiana, e isso é um ponto, um tópico que nós podemos tratar em outro momento ou em outra circunstância. Mas ainda assim, qual é o grau de estudo que nós temos sobre a doutrina espírita? Se muitos de nós, muitas das vezes, só estudamos apenas no domingo à tarde, quando estamos aqui, ou quando alguém vem aqui para frente estudar, por ser mais cômodo, por ser algo mais favorável, por não me tirar da minha zona de conforto, mas o Sr. Allan Kardec ele traz para nós a necessidade de afrontar essa zona de conforto. Allan Kardec ele traz para nós a necessidade de colocar a nossa fé em teste, de colocar a nossa zona de conforto a teste e começar a exercitar o nosso conhecimento. O Sr. Allan Kardec, no livro dos Médiuns, ele catalogou à sua época cerca de 80 tipos de mediunidade. 80 tipos de mediunidade. E aí, presta bem atenção nisso. 80 tipos de mediunidade. Quantas mediunidades vocês e eu conhecemos? Eu garanto que não passa do 5º dedo. Quantas mediunidades nós conhecemos? Além daquelas principais, a qual nós estamos familiarizados a conhecer no Centro Espírita. Psicografia, psicofonia. Oi? 9.
Eu não chego nem em 5. Memorizar assim eu não chego nem em 5. Mas o senhor Allan Kardec catalogou a sua época 80 tipos de mediunidade. E no que diz respeito a variantes das mediunidades, há mais de 100 tipos de variantes. Nós não conhecemos sequer 5 tipos de mediunidade. E se conhecemos mais que 5, não passa de 10. Garanto. E é por isso que muitas das vezes eu escuto, como escutei semana retrasada e conversava até com minha noiva Ariane, que é espírita assim como eu, e um palestrante espírita, não citarei o nome porque ele é muito famoso, ele em determinada palestra ele disse assim: não, mas o espiritismo daqui a 40 anos ele vai acabar. Detalhe, um palestrante espírita conceituado, um conferencista nato, excelente, conhecido internacionalmente. Ele afirmou que daqui a 40 anos o espiritismo iria acabar por conta da falta de jovens, por conta da falta de estudo, por conta da falta... E aquilo ali, na hora, pelo menos os espíritas que eu conheço e que acompanham o trabalho desse determinado palestrante, eu fiquei, poxa, aquilo me incomodou tremendamente. Mas eu quis refletir, sem querer julgá-lo, a razão dele levantar essa ideia, que para mim foi uma ideia muito longe de ser real, muito lunática, mas eu me questionei e tentei entender o ponto de vista dele. E não é que tem um certo tipo de fundamento? Nós não nos preocupamos em zelar do conhecimento que nós temos em mãos. Nós temos um conhecimento disponível para nós em 5 livros, que não são os únicos, mas em 5 livros nós temos uma coletânea de conhecimento à nossa disposição e, infelizmente, nós negligenciamos esse estudo em favor da nossa zona de conforto, em favor de nossa preguiça, numa linguagem mais coloquial. E é por isso que, infelizmente, nossos centros, nossos grupos doutrinários, muitas das vezes falham nesse quesito. Porque nós temos que estudar bastante sobre aquilo que a doutrina espírita tem a nos propor. Até porque o próprio Sr. Allan Kardec acentua para nós que ela acompanha a lei do progresso. E ela anda de lado a lado ao progresso. Logo, o conhecimento que nos chegou através dos espíritos e da organização do Sr. Allan Kardec, com certeza, já tem um espaço para outras interpretações sociais. Uma vez eu conversando com uma pessoa, a pessoa disse assim: mas a doutrina espírita, por exemplo, não fala sobre o racismo, que é um assunto da atualidade. Eu disse: fala. Agora você tem que conseguir compreender e interpretar o que está escrito. Você tem que estudar. Mas fala. A doutrina espírita não fala, por exemplo, já me disseram, a doutrina espírita não aborda temas, por exemplo, como a homossexualidade. Aborda. Até porque funciona como uma árvore que tem muitos galhos. Basta a força de vontade de cada um de nós de querer estudar e compreendê-la mais a fundo e puxar as interpretações. Mas o Espiritismo trata sobre tudo isso. O próprio tema da tarde de hoje é um tema muito polêmico, porque a abordagem sobre a família, a nossa época, é diferente do que se abordaria há 20, 30, 40 anos, quando o modelo familiar, num sistema mais conservador, era composto por um homem, por uma mulher e seus filhos. E hoje, a própria sociologia reconhece mais de 30 tipos de família, ou de formatos familiares. Desde homem com outro homem, mulher com outra mulher, desde uma mãe solo, desde um pai solo, desde um homem sozinho, por que não uma família? Uma mãe sozinha sem filhos, uma mulher sozinha sem filhos, por que não uma família? Então, hoje, a nossa abordagem social, conforme a ótica espírita, ela modificou-se. E por isso nós temos que estar estudando. Sabe por quê? Porque enquanto nós negligenciamos esse estudo, nós fazemos parte de uma coisinha que é banalizar tudo o que está acontecendo por aí afora. Banalizar a onda de atrocidade que está acontecendo lá fora. Você olhar para tudo isso que nós estamos vendo e achar normal e natural. Falta de estudo, falta de um tato, falta de um interesse de compreender mais a fundo aquilo que a doutrina espírita fala. Porque a doutrina espírita, o próprio Sr. Allan Kardec diz para nós, cumprindo com seu papel doutrinário, é uma importante chave para o progresso da humanidade. E a doutrina espírita o é. Eu comecei, minha família toda é espírita. Comecei a estudar a doutrina mesmo a fundo aos 14 anos de idade. Foi quando eu dei a minha primeira palestra espírita. Mas toda a minha família vinha de uma base espírita. E sempre ouvi que o estudo tinha que ser algo fundamental dentro de uma pessoa que se diz espírita. Nós não podemos negligenciar o estudo. Nós não podemos deixar de lado, dispensá-lo ou achar
que ele não é suficiente ou que nós somos autossuficientes. Nós temos muito que estudar e muito que aprender. Nós estamos aqui para isso. Vencer esse orgulho, reconhecer as nossas limitações, que já é um grande primeiro passo, e ir em frente. Até porque nós vivemos hoje, no século XXI, uma problemática muito acentuada a respeito do autoconhecimento. O conhece-te a ti mesmo, que tanta filosofia aborda, que o próprio Livro dos Espíritos aborda, e a doutrina espírita acentua essa discussão desde os seus primórdios. Quando passava por aqui o senhor Allan Kardec, Leon Denis e tantos outros expoentes da doutrina espírita. Hoje, ainda hoje, é uma problemática muito grande entre os seres humanos. Quem somos, o que somos, de onde viemos, para onde vamos. E claro, todas essas perguntas a doutrina espírita nos responde. Ao passo que nós nos dedicamos a procurar entendê-las. Entendê-las. Mas o que acontece? Nós terceirizamos isso. Nós terceirizamos. Eu brinco dizendo que o nosso grau de interpretação sobre o Evangelho, Guilherme, é tão pouco que o próprio Allan Kardec colocou no Evangelho segundo o Espiritismo um capítulo dedicado a gente, Estranha Moral, porque ele colocou aquilo ali para nos fazer entender algumas passagens que ele sabia que a gente ia confundir, que a gente não ia conseguir entender, e ele coloca com os espíritos lá Estranha Moral. Está lá escrito, não vim trazer a paz, mas a espada. Uma palavra, uma frase associada ao Cristo. Está lá a explicação. O que o Cristo quis dizer quando disse, eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Está lá no capítulo Estranha Moral do Evangelho. Para aqueles que desejam me seguir, devem odiar pai e mãe. Segundo a Bíblia, o Evangelho canônico, foi Jesus que disse isso. Kardec deixa lá bem claro a explicação dos Espíritos sobre essa passagem de Jesus. E ainda assim nós temos tanta dificuldade para entender, para compreender. Então eu queria, nessa parte introdutória, porque só é a introdução dos nossos trabalhos na tarde de hoje, deixar isso como reflexão para nós, e que essa reflexão possa acender dentro de nós uma vontade de querer estudar, de querer compreender, de querer entender tudo isso que nós estamos vivendo. Porque, meus queridos, tem uma explicação. Tem uma razão para tudo isso. Às vezes a gente, até mesmo nós espíritas, olhamos para a nossa sociedade e não conseguimos compreender o porquê de tudo isso que nós estamos passando. O extremo nível de miserabilidade a qual as pessoas vivem, a pobreza que volta a assolar no nosso país, por exemplo, a fome, que é uma problemática que já deveria ter sido resolvida há tantos e tantos tempos, ainda assim é um debate que gira em torno das maiores mesas, dos maiores grupos mundiais, porque ninguém conseguiu encontrar uma solução para falar sobre a fome, para resolver a problemática da fome, das doenças, da guerra. Então vocês percebem o grau de imaturidade do ser humano ainda diante da criação de Deus. E outro dia eu refletia sobre isso, quando eu falo que eu amo a Deus, quando eu falo que eu amo a Jesus, como eu posso amar a Deus se eu não amo nem sequer a sua criação? Percebem que coisa mais incoerente? Como eu posso dizer que eu amo a Deus se eu não consigo amar a natureza, que é uma criação dele? Como eu posso dizer que eu amo a Deus se aquele que é meu próximo, aquele que convive comigo dentro do mesmo seio familiar, e daqui a pouquinho a gente vai falar sobre família, que é uma bênção, que é a maior construção feita por Deus. Pelo menos no que diz respeito e no que tange a nossa evolução, é uma bênção. Como eu posso compreender tudo isso se não estudando? E aí eu queria trazer, para iniciarmos bem direitinho, para não restar dúvidas, eu queria apresentar a reencarnação de outros aspectos, pelo menos um pouco diferente daqueles que a gente convencionalmente debate dentro do centro espírita. Joana de Ângeles, ela diz, através de Divaldo, conforme a doutrina espírita, abro aspas para Joana, conforme a doutrina espírita, o homem é a síntese de suas experiências. Autor do seu destino, que elabora mediante os impositivos do determinismo e do livre-arbítrio. Determinismo inevitável, nascimento, morte e reencarnação, estabelece as linhas, matrizes da existência corporal. Mas eu queria chamar a atenção para as primeiras palavras de Joana, quando ela diz assim, o homem é a síntese de suas experiências. É a síntese de suas experiências. É o somatório de suas experiências. Brincando aqui com vocês, o espírito mais novo que existe entre nós aqui tem no mínimo 10 mil anos.
porque todos nós somos milenares. Todos nós já passamos por diferentes estados de espírito, já passamos por diferentes graus planetários, todos nós já passamos por diferentes provas, e o nosso espírito é milenar, porque um outro princípio da doutrina espírita é ensinar que nós não somos um corpo, e sim uma energia inteligente que ocupa lugar dentro de um universo ou dentro de um planeta. Em hora, de uma forma mais densa, que é material. Outra hora, ele deixa essa forma mais densa e liberta-se desse casulo e volta a uma forma mais volátil, que é quando nós desencarnamos. Né? Uma palavra bonitinha para não falar morte. Mas a doutrina espírita nos ensina isso, que nós não somos um corpo, nós somos uma energia inteligente, nós somos algo inteligente. Animado, o corpo é animado por essa energia. E aí Joana diz para nós que o ser humano é a síntese de todas as suas experiências aqui na Terra. Logo, nós não passamos por nada sem não poder ou não dever passar. Chico Xavier tem uma frase que diz assim: a reencarnação não erra o endereço. Aí perguntaram para Chico: Chico, existe crime perfeito? Existe um crime de alguém que mata a outra pessoa e ninguém consegue solucionar? E Chico disse assim: de jeito nenhum, meu filho, porque hora ou outra todos são convidados a voltar à mesma cena do crime através da reencarnação. Hora ou outra as pessoas têm que retornar aquilo, e daqui a pouquinho eu vou ler outra mensagem, dessa vez de Leon Denis, sobre a reencarnação, que nos mostra o motivo de nós reencarnarmos. E veja como a doutrina espírita é bela, porque eu sou da área de comunicação, mas sempre fui apaixonado pela área literária. Eu digo que a doutrina espírita é uma pura poesia, para quem quer enxergar dessa forma. Porque que regras podem reger, que regras podem mediar o retorno da alma para o corpo? E aí eu separei algumas coisas aqui, entre elas a atração e a afinidade. Atração e afinidade, que decorrem delas o seguinte: os antecedentes do espírito, aquilo que nós fizemos antes, porque através daquilo que nós desempenhamos em outras vidas, com base nisto, nós vamos sermos convidados a vivenciar provas para conseguir repor aquilo que nós cometemos no passado. Dívidas morais, e olha que todos nós, todos sem exceção, somos superdotados de dívidas morais. E muito. Todos nós temos muito a reconhecer e a reparar com a lei de Deus. Todos nós. Senão, o que estaríamos fazendo aqui na tarde de hoje? Se nós não tivéssemos algo a ser reparado, a ser melhorado, o que nós estaríamos fazendo até no planeta Terra? Já estaríamos em esferas superiores, partindo do ponto de vista da perfeição relativa, porque a perfeição absoluta, só Deus. Méritos e deméritos, a história do merecimento. Porque aí a gente pode entrar daqui a pouquinho sobre esse ângulo, sobre a questão familiar. Méritos e deméritos. O novo papel que irá exercer. E aí, preste atenção, daí surgem as preferências e as necessidades do espírito. Por exemplo, a escolha de gênero, a raça, o meio, a classe social e a família. A partir de tudo isso que eu acabei de dizer para vocês, surge a necessidade dessas outras provas, entre elas a da família. Kardec, no capítulo 7 do Céu e Inferno, ele coloca para nós Código Penal da Vida Futura. E eu não vou trazê-lo aqui, porque não é o espaço, mas ele coloca para nós que para cada imperfeição e para cada declínio moral nosso, há reservado um tipo de sofrimento e há reservado um tipo de prova a qual nós devemos passar. Ou seja, se eu sou uma pessoa orgulhosa, eu já tenho uma prova garantida que eu tenho que passar. Se eu sou uma pessoa que abusa do poder, ou gosta de abusar do poder porque o poder ilusiona, já dizia Chico Sainz, o poder ilusiona. Se eu sou uma pessoa que gosta da ilusão que o poder me dá, hora ou outra eu vou sofrer a consequência dessa ilusão causada pelo poder. Se eu sou uma pessoa que abusa do álcool, da sexolatria ou das drogas ilícitas, hora ou outra serei convidado a experimentar a consequência daquilo. E aí, meus queridos, é nessa ou na outra. Isso é uma lei imutável. E é bem interessante no livro que é o Espiritismo, Kardec pergunta aos espíritos, ou ele, num questionamento, ele diz assim, mas o que acontece se a pessoa não acreditar na reencarnação? O espírito parece que é de... O espírito que nos diz isso, eu acho que é Gabriel... Depois eu lembro dele e trago aqui para nós. Diz assim, a pessoa não acredita ou não, independente disso, ela vai reencarnar. A realidade, a lei, ela não muda por conta das suas crenças, ou por conta daquilo que você julga ou não verdade. Então, se você não acredita na reencarnação,
não mudou o fato de que você terá que reencarnar, porque a reencarnação é a necessidade do espírito, não querer. Os espíritos são bem categóricos quando dizem a Kardec no Livro dos Espíritos. A lei de Deus impõe a reencarnação com o objetivo de... 3 pontinhos. Daqui a pouquinho a gente fala. Mas é uma necessidade do espírito. Não é algo facultativo, algo que eu posso escolher, algo que eu digo, quero ou não quero reencarnar, porque as coisas não funcionam dessa forma. O próprio Cristo nos assegura que a cada um segundo as suas obras, então quer dizer que se eu cometo um erro, fica por isso mesmo. Se Deus é a representação pura da justiça, se Deus é a representação pura da misericórdia, se eu cometo um crime contra um outro ser humano, fica por isso mesmo pela lei de Deus? Eu não terei que quitar pelo menos esse declínio, ou como Leon Denis traz aqui, esse demérito que eu adquiri, ou eu posso chamar, por exemplo, de dívidas morais, uma palavra mais bonitinha para não dizer outras, eu não vou ter que quitar essas dívidas morais que eu próprio busquei? E aí a gente pode seguir. Joana de Ângeles, no livro Momentos de Consciência, no capítulo 10. A reencarnação é um instrumento do progresso do ser espiritual. Longe de ser uma punição, mas o que falar daqueles que reencarnam beirando a miséria? O que falar daqueles que reencarnam fadados a vivenciar provas, por exemplo, no crime? Fadados a vivenciar provas, por exemplo, na pobreza extrema? O que falar disso? Então quer dizer que Deus é tão misericordioso que Ele dá a uns uma certa limitação e a outros Ele dá em excesso? Mas aí a gente anula uma lei que é fundamental para nosso entendimento na tarde de hoje sobre esse assunto. Ação e reação. Tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe. E isso já finaliza a minha explicação. Isso já encerra aí o ponto que nós estamos tratando. Não se tem o que se discutir. A lei da ação e reação explica-se. Tudo isso que nós estamos vivendo. Poxa, quantas vezes eu me questionei, mas meu Deus, por que uma criança que acaba de nascer, minutos após seu nascimento, já que a vida é uma dádiva, já que a vida é algo que todos devem passar, por que uma criança, minutos após o nascimento, morre? Só dá aquela alegria momentânea e morre. Por conta de uma falência, por conta de alguma coisa que aconteceu, mas ela morre. Mas a doutrina espírita nos explica disso de uma maneira muito especial e categórica. E eu me atrevo a dizer com toda raça e com todo afinco, só a doutrina espírita explica. Isso não nos torna melhores, por favor, isso não nos torna melhores do que seu ninguém. Mas somente a doutrina espírita pode nos ensinar e nos explicar isso de maneira tão clara e tão evidente. E Joana de Ângeles diz assim, ela disse, longe de ser uma punição, a dádiva do renascimento corporal é bênção do amor, auxiliando o espírito a desenvolver os recursos que lhes jazem latentes. Meus queridos e minhas queridas irmãs, por mais que para nós ainda seja tão difícil compreender isso, não é mesmo? Por mais que para nós seja tão difícil compreender, nós somos fontes de energia, nós somos fontes de potencialidades a serem desenvolvidas. Sim, vocês que estão aí, nós somos fontes de luz. Veja que coisa mais linda e mais poética. E é a verdade, eu não estou aqui enchendo a linguiça, não, estou falando a verdade. Nós somos fontes de potencialidades a serem desenvolvidas. Agora, infelizmente, muitas pessoas, elas escolhem, porque a vida, ela baseia-se também nisto, nas escolhas que nós fazemos. Muitas pessoas escolhem estacionar diante das potencialidades que poderiam desenvolver, e outras optam por desenvolvê-las. Eu trabalho em rádio, sou comunicador, e eu estava noticiando um dia desse uma moça de 46 anos, salvo engano, 46 anos, meu script me lembrou aqui. 46 anos, o amor da minha vida me disse. Ela passou em medicina numa universidade. E ela é daqui de Pernambuco, 46 anos. E eu fico pensando, meu Deus, será que eu com 46 anos ainda tentaria um vestibular? Depois que ela tentou várias e várias vezes, parece que foram 12 vezes que ela tentou o vestibular. As 12 ela não conseguiu. Na 13ª, conseguiu passar para medicina. Um dos cursos mais concorridos que existe. Quem está tentando aí ingressar sabe disso que eu estou dizendo. E ela conseguiu.
E eu acho bem interessante porque a potencialidade não é só no campo da profissão, mas eu posso pegar o exemplo dela como, por exemplo, outras potencialidades que nós poderíamos desenvolver e nós escolhemos não desenvolver por conta do nosso comodismo e de outra série de coisas que eu já falei aqui. E cada um sabe, na sua consciência, o que lhe serve como entrave e o que lhe serve como força de impulso. Porque nós temos uma força que nos trava, uma força que nos tira, uma força que nos puxa, uma força que nos joga. Cada um aqui sabe o que é. Mas, será que nós teríamos a força de vontade de ainda assim correr atrás de um sonho aos 46 anos? Pois é, meus queridos. Nós somos potências espirituais também. Potências para o bem, potências para o amor. Eu brinco dizendo assim, quando Jesus disse, poderias fazer o que eu faço muito mais, a turma só pensa em milagre. Fazer surdo ouvir, fazer paralítico andar, fazer cego ver, enfim, só pensa em fazer as grandes coisas que o mestre fez. Mas quando ele disse assim, poderias fazer o que eu faço muito mais, ô sujeitinho, tu pode fazer o bem como eu faço. Tu podes amar o próximo como eu amo. Tu podes fazer tudo isso que eu fiz e todo esse prodígio. Tu podes perdoar. Porque tudo que eu posso, tu podes. E muito mais. Mas onde é que está o nosso nível de compreensão e o nosso nível de consciência sobre isso? Só nessas 4 paredes, né? Porque quando a gente sai, a gente esquece de tudo isso que a gente tem aqui no Centro Espírita. Quando a gente sai, a gente esquece de todo esse conhecimento que a gente adquiriu aqui dentro. Triste, né? Mas aí, por que reencarnar para a gente partir para a família? Por que reencarnar? Para continuar o que começou. Continuar o que começou. Isso é Leon Denis, tá bom? No livro, na maravilhosa obra O Problema do Ser, Destino da Dor. Quem já leu sabe do que eu estou dizendo. É uma obra incrível. Consertar o que destruiu. Eita! Eu gosto muito de falar sobre a natureza. Eu aprendi a gostar de falar sobre a natureza, porque eu tive uma visão diferente. Existe um palestrante espírita chamado André Trigueiro, que ele é jornalista, uma pessoa excelente, e ele fala muito sobre espiritismo, sustentabilidade, ecologia, etc. E aí, quando eu li isso pela primeira vez, consertar o que destruiu, meus queridos, eu só lembrei do abuso que nós cometemos contra a natureza e contra essa casa que é a Terra, que nos acolhe com tanto amor e com tanto carinho. Sabe por quê? Porque se nós não tivéssemos essa casa que nos acolhe, que é a Terra, nós não teríamos um planeta para evoluir, nós não teríamos um planeta para dar continuidade às nossas existências, porque tudo que Deus faz é perfeito. Logo, esse planeta desenvolve uma função extremamente importante para o progresso espiritual de cada um de nós. E o que é que nós fazemos com ele? Nós tiramos dele ao máximo um extrativismo totalmente predatório, destruímos os nossos rios, destruímos as fontes limpas de água que nós temos, acabamos com a Amazônia, acabamos com grandes florestas. E a reencarnação também serve para nós repararmos o que nós destruímos. Olha que coisa linda. E outra, deixa eu só abrir um parêntese, por favor. Não entendam com isso que Deus ele pune ou que Deus ele castiga. Mas entendam por tudo isso que eu estou dizendo que Deus responsabiliza a cada um de nós. Ele responsabiliza. Ele olha para nós figurativamente e diz assim, você fez isso. Vocês vão ter que ser responsáveis por isso também. Ele não diz, você vai ter que pagar, figurativamente, porque Deus não fala. Mas, seguimos. Consertar o que destruiu. Transformar o ódio em amor. Eu fico pensando em umas figuras aí que gostam tanto de destilar o ódio por aí afora. Vão ter que consertar tudo isso. Devolver à vida o que tomou injustamente. Aprender o que não aprendeu. E aí, meus queridos, entendam o processo de aprendizado da seguinte forma. Entendam um processo de aprendizado como não um aprendizado intelectual materialista, porque a gente está tão acostumado, a gente é tão materialista que a gente associa logo ao aprendizado intelectual, acadêmico. Então, aprender o que não aprendeu também são as vivências práticas naquilo que a gente tem determinado a passar. Então, por exemplo, uma pessoa que precisa vivenciar provas determinadas, em determinadas áreas, em determinado país, ela vai ter que reencarnar naquele país para aprendizado. Então, um dos objetivos da reencarnação é aprender o que não aprendeu. E prossegue Leon Denis. Redimir-se dos erros cometidos.
aprimorar os sentimentos, desenvolver outras potencialidades, lembra sempre disso que eu disse, e valorizar o que desperdiçou. Veja que coisa mais interessante, valorizar o que desperdiçou. Nós temos em mãos joias, e eu dizia isso naquela parte introdutória da minha palestra. Nós temos em mãos joias lindas, maravilhosas, é a doutrina espírita. E o que é que nós fazemos com todo esse conhecimento acumulado, esse conhecimento disponível, esse conhecimento que está para nós de uma maneira tão aberta? O que é que nós fazemos com esse conhecimento? Nós aplicamos, nós desperdiçamos, nós negligenciamos. O que é que nós fazemos? O que é que nós estamos fazendo hoje na tarde deste domingo aqui nesse centro espírita, podendo estar em qualquer outro ambiente, mas decidimos hoje estar aqui. Mas qual é a razão de tudo isso? Percebam que a gente tem muita coisa a se fazer. E, infelizmente, nós estamos tardando os nossos compromissos espirituais e materiais. Se der tempo, porque eu nem era planejado, mas se der tempo, eu vou ler para vocês o prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, que é simplesmente belíssimo. É o Espírito Verdade dizendo para os espíritas e para os não espíritas, mas principalmente os espíritas, qual é a nossa missão e o nosso papel aqui na Terra. Seguimos em frente. Aí Leon Denis, ele coloca assim, valorizar o que desperdiçou, evoluir. E ele finaliza dizendo, ser feliz. Por mais que pareça tão distante para nós, a tal felicidade é o objetivo da reencarnação, proporcioná-la para cada um de nós. É o objetivo, sim, da reencarnação, nos fazer encontrá-la. Mas o nosso problema é que a tal da felicidade, a gente acha que ela está no final de algo, como um tipo de prêmio, como um tipo de... Enfim, algo que a gente recebe pelos nossos méritos. Então a gente acha que a felicidade é uma conquista final. Depois que a gente passa por tudo isso, a gente acha que a felicidade é quando a gente chega no final da caminhada. É uma recompensa. Uma recompensa. No entanto, nós aprendemos e temos que asseverar isso. Ela não é uma recompensa. Ela é algo que está ao nosso lado o tempo todo, mas nós não sabemos ou não conseguimos enxergá-la. Porque às vezes nós estamos tão ilusionados e tão ocupados com as nossas preocupações e frustrações materiais que a gente não consegue vislumbrar o horizonte de possibilidades que existe ao nosso lado. Veja que coisa interessante. Toda vez que eu passo por aqui agora, eu estou lembrando de um fato. Porque meu pai, ele sofreu um acidente de moto há um mês. Ele sofreu um acidente de moto. E ele quebrou o joelho, fraturou o joelho. E aquilo ali desestabilizou toda a nossa família. Porque meus pais, eles são líderes, eles estão à frente de uma empresa. Eles são donos de uma empresa. E eles precisam gerir, eles precisam fazer aquela empresa funcionar. E meu pai já se acidentou uma vez. E quando ele se acidentou da primeira vez, eu era mais novo, obviamente, mas eu tive que estar à frente com a minha mãe. E aquilo ali me desequilibrou de um jeito, porque o trabalho deles consome a cabeça de um. Mas meu pai se acidentou de novo. E aí eu passei um período de turbação, de problema, de turbilhões tão grande, tão grande, tão grande. E toda vez que eu passo por aqui, eu me lembro, porque o primeiro ponto de socorreu foi aqui, nessa UPA aqui dos Torrões. Mas veja que coisa interessante. Hoje, parando para tentar entender a razão de tudo isso, o porquê de passar por tudo isso. Eu entendi muita coisa e aprendi muita coisa. E estou aprendendo até hoje muitas coisas. Dentre elas, valorizar a presença das pessoas. Então, meus queridos, prestem atenção nisso. A felicidade, ela não é uma recompensa. Ela é algo que está ao nosso lado. E detalhe, é algo que nós podemos alcançar a qualquer momento. Embora a felicidade ainda não seja desse mundo, a felicidade, ela está para nós, da mesma forma que Deus está para nós. Basta nós procurarmos a Ele, que nele nós encontraremos repouso, nós encontraremos paz aos nossos espíritos. Eu gosto muito do salmista Davi, e ele pergunta em determinado salmo, acho que é o 21, olharei para os céus e perguntarei de onde vem a minha força. A resposta é, minha força provém de Deus. Então, a felicidade está para nós da mesma forma que Deus está para nós. Basta-nos procurá-lo, e nós encontraremos a felicidade. E um dos objetivos da reencarnação é nos apresentar isso. Na pergunta 775 do Livro dos Espíritos, 775, Kardec questiona qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços da família. É uma resposta muito pequena, muita gente conhece. Qual a resposta?
Qual é o resultado para a sociedade do relaxamento dos laços familiares? Ninguém lembra? Vou lembrar vocês agora. A recrudescência do egoísmo. A palavra recrudescência significa aumento, agravamento. Então, Kardec ele questiona qual o resultado ou o que se espera de uma sociedade que relaxa no que diz respeito à família, no que afrouxa os laços no que diz respeito à família. E aí, a resposta dos espíritos é um aumento do egoísmo. E o egoísmo é o quê? A chaga da humanidade. Quem falou? Tá bom. Essa daí passou, viu, no teste de hoje. A chaga da humanidade. É uma chaga para a humanidade. E o tradutor Herculano Pires, ele traz uma explicação bem interessante. Ele coloca assim para nós. Herbert Spencer, que é um filósofo, considerou a família entre as instituições que dão forma à vida social. Ou seja, não há sociedade sem família. Não há sociedade sem a família. Pelo menos não a sociedade como nós conhecemos. Porque a própria filosofia e sociologia nos ensina que isso, a vida de maneira geral, é dinâmica. Logo, as concepções e logo as interpretações sobre sociedade, elas modificam-se com o decorrer do tempo. Aquilo que eu falei lá no início. O que era família, o que é família hoje, há 40, 30 anos, na época dos meus avós, talvez, não era isso. E até mesmo as pessoas que são mais antigas olham para esse formato de família que nós temos hoje e estranham, causam um estranhamento, dizem, mas não era assim na minha época. Quantos de nós já escutamos isso? Não é? Então, Herbert Spencer, à sua época, considerou a família como uma instituição extremamente necessária para desenhar a sociedade. E aí, Herculano Pires ele vai trazer mais outro ponto. Marx e Engels, que foram aí precursores da filosofia socialista na época, sem querer entrar em detalhes, por favor. Marx e Engels, ele tratam como o primeiro grupo histórico. Tanto é que Friedrich Engels tem um livro, nesse Karl Marx não tem tanta participação, mas é a origem da família, da sociedade e da propriedade privada. Mas Marx e Engels tratam como o primeiro grupo histórico, a primeira forma de integração humana. Augusto Comte, ele trata como uma célula básica da sociedade, o embrião e o modelo da sociedade, da maneira que a sociedade perfeita é quando um ser tem uma família perfeita. Vocês percebem que entre esses quatro filósofos, Herbert Spencer, Karl Marx, Friedrich Engels, o Auguste Comte, vocês percebem que entre eles, a concepção de família, ela não diverge, ela converge. Elas batem umas com as outras, porque de fato a família desenha a sociedade. A família é o primeiro núcleo histórico onde a sociedade existe. A família é também a célula que desenha a tal perfeição moral da sociedade. Ou seja, isso até um ponto de vista mais conservador da nossa sociedade, por exemplo. Quando você tem uma família bem equilibrada, uma família que é, de uma maneira, de uma certa forma, bem estruturada emocionalmente, financeiramente, ou entre outras coisas, aí nós tendemos a ter um indivíduo equilibrado, um indivíduo desenhado, mas isso não é uma regra. Isso pode acontecer exceções, tá bom? Então eu não quero dizer aqui que uma família, um indivíduo bem-sucedido tem que ser obrigatoriamente proveniente de uma família que tem ali um histórico de equilíbrio, etc, etc, etc. Até porque eu conheço um caso de perto, um caso do meu lado, de uma pessoa que veio de uma família totalmente desequilibrada, desestruturada emocionalmente, em todos os aspectos, mas que essa pessoa tem um nível de moralidade que eu não encontro em nenhuma outra, e até entre espíritas, que estão no centro espírita todo dia, dizendo amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas que lá fora cometem abusos, cometem frases, falam coisas horrendas e, detalhe, lançam julgamento sobre o próximo. É preferível um ateu sincero do que um religioso hipócrita. Lembre-se sempre disso. E aí, Herculano Pires, ele prossegue, o professor Herculano Pires prossegue. Atualmente, a sociologia da família e a psicologia social, como bem as próprias escolas da psicologia do indivíduo, reconhecem a importância básica da família. O mesmo se dá nos estudos da psicologia educacional e da filosofia da educação. John Dee, que foi um psicólogo, foi um filósofo e foi um pedagogo, ele trata em Democracia e Educação, um livro, ele acentua a importância do lar na organização social e na preparação da vida social. Apenas isso que eu acabei de dizer para vocês. Uma família, quando bem estruturada e bem equilibrada, ela tende a ter indivíduos bem equilibrados e bem estruturados.
Claro, podem haver exceções, mas essa é a tendência natural. A família ela tem um papel importantíssimo na formação dos seres vivos. O que seria de nós sem a nossa família? O próprio espírito de Humberto de Campos, o irmão X, como ele psicografou através de Chico no livro Boa Nova, Humberto de Campos, ele narra que Jesus ele demonstrou a importância da família quando ele reivindicou estudar no templo ao lado dos doutores da lei e disse: eu ficarei com meu pai José aprendendo a carpintaria. Humberto de Campos trata que naquele momento Jesus mostra a importância da família na formação do ser. Porque o Cristo ele teria acesso ao templo, aos doutores da lei, etc, etc, etc. Mas não, ele pede e ele diz, ele quer ficar ao lado do Pai, porque ele reconhece a importância daquele contato com o seu Pai para o seu aprimoramento. E aí Jesus, por muitos de nós, é conhecido como o carpinteiro, não é mesmo? E aí, Joana de Ângeles, ela diz assim: para desconhecer a finalidade dessa instituição chamada família, grande parcela, por desconhecer a finalidade desta instituição chamada família, grande parcela da humanidade duvida da sua importância, despreza sua estrutura e desvaloriza seus laços e a sua importância. Mas a doutrina espírita alargou nossos horizontes para além da vida física e revelou-nos a vida do espírito imortal, impulsionados pela lei do progresso. E aqui eu não vou terminar de ler, porque a gente tem 10 minutos e eu preciso falar de outros tópicos, para nós conseguirmos desenhar a palestra finalizando a tarde de hoje. No Livro dos Espíritos, na parte 2ª, do mundo espírita ao mundo dos espíritos, que é o capítulo 6º, da vida espírita, Kardec questiona sobre a escolha das provas. E aí Kardec pergunta: quando na erraticidade, antes de começar a nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? Resposta: a pergunta é quando no mundo espiritual o espírito sabe do que vai acontecer aqui, das provas que vão passar, etc. Resposta: ele próprio escolhe os gêneros da prova. Ele próprio. E nisso consiste o seu livre-arbítrio. O que os espíritos querem dizer para nós é que, se nós temos que passar por determinada prova, e se nós passamos por determinada prova ou problema, seja ele qual for e de qual natureza for, há nisto uma grande lógica, que é o livre-arbítrio. Logo, Deus não vai impor a você ou a vocês provas a qual vocês não queiram passar, a não ser que seja necessário, a não ser que haja uma necessidade, ou como diz Paisé, meu seu cidade. Então, vejam que coisa interessante. A necessidade do espírito alia-se ao livre-arbítrio e nós escolhemos o tipo de prova que nós queremos passar. Mas então quer dizer que eu escolhi nascer na família que eu nasci. Meu Deus do céu, eu faço de tudo para sair daquela casa, do lado daquelas pessoas. Então quer dizer que eu escolheu. Desculpe lhe dizer, mas sim, foi uma escolha sua, individualmente. Talvez aliada à sua compreensão das suas necessidades, mas foi uma escolha sua. Você pediu para estar naquela família, porque, como diz Chico, a reencarnação não erra de endereço. Não erra, de forma alguma. E é um tema, meus queridos, que a gente poderia passar a tarde todinha falando, porque dá para se abordar sobre esse tema do Evangelho segundo o Espiritismo em inúmeros tópicos, em inúmeras interpretações. No entanto, eu me preocupo em trazer estas, porque parece que para nós, ao passo que nós estudamos, menos nós estamos compreendendo as coisas. Poxa, nós passamos por uma pandemia, eu sempre falo isso, nós passamos por uma pandemia que nos deixou aí uma marca triste, pelo menos em nossa nação, de tantas e tantas mortes de pessoas por Covid, mas a gente parece que não aprendeu nada com isso, sendo que tudo que acontece em nossa vida tem finalidade pedagógica. Tudo que acontece de dificuldade, de problemas, de atribuições, tem uma finalidade de nos ensinar a algo, e nós passamos por tantas dificuldades e não aprendemos nada com isso. Será que não? Eu particularmente acredito e quero acreditar que nós aprendemos algo, mas parece que não. A sensação é essa. Parece que nós estamos cada vez mais distantes de ter uma certa empatia com aqueles que sofrem. Parece que nós estamos cada vez mais isolados em nossas ilhas emocionais, a ponto de não conseguir enxergar a necessidade de uma lei primordial que é a lei da sociedade, que é estar em sociedade. Veja que coisa interessante, a pandemia se nos serviu de algo, além de nos preocupar tanto e nos fazer passar por tantos problemas através da perda de entes queridos, ou enfim, de outras atribuições, a pandemia nos fez algo que foi bom, pelo menos para mim.
nos aproximou dos nossos familiares. Você teve que estar no convívio dos seus familiares 24 horas por dia, estar com eles o tempo todo, almoçar, jantar, estar ali o tempo todo. E para mim, que costumo passar o dia todo na rua, por conta de estudos, trabalhos, etc, etc, era algo difícil. Mas eu estive, mas cumpri com o meu dever humano, ético, que foi respeitar as determinações, e também com o meu dever espiritual, porque eu reconhecia que tinham pessoas de idade em casa, então eu tinha que respeitar aquilo. Mas a pandemia nos deixou isso de bom, estar ao lado da nossa família. Mas quem gosta de enxergar por esse ângulo? Eu conheço pessoas não espíritas que disseram assim, meu Deus, a pior coisa que me aconteceu, eu tive que estar em casa na hora do almoço, tive que sentar à mesa na hora de almoçar. Não suporto, não falou nem com essa palavra, não suporto isso, mas eu tive que estar. Será que nós não conseguimos aprender nem sequer na dor? Antes no Espiritismo até ouvia muito, a dor pelo amor, né? Hoje a gente não aprende nem na dor, né? Brincando um pouquinho, vocês estão muito sisudos. Vocês estão muito sisudos. Mas eu vou prosseguir aqui por conta do tempo. Tenho 5 minutos. E aí, nós temos que ter essa compreensão mais acentuada? Temos. Mas também, meus queridos, é necessário entendermos também sobre outros ângulos os pontos que Kardec quer trazer nessa lição. Ele coloca para nós, eu não vou ler, não dá tempo mais de ler, porque um assunto vai puxando o outro, mas Kardec ele coloca para nós no Evangelho segundo o Espiritismo que quando nós nos relacionamos e estamos no núcleo familiar, a morte ela não encerra os laços criados pelo afeto e criados pelo amor. E eu queria encerrar dizendo isso porque talvez seja uma das mensagens que mais nós precisamos ouvir na tarde de hoje. A morte ela não encerra os vínculos, as paixões, não encerra a felicidade de estar com as pessoas. Eu, por exemplo, assim como cada um de nós aqui, tivemos já contato com os espíritos através da mediunidade, e por ser médium, por estar em mesa mediúnica, vivenciar isso na prática é sempre muito emocionante. Mas imagina você perder alguém que você tanto ama, um pai, uma mãe, ou uma avó, um avô, e eu que tive uma grande parte da minha criação com a minha avó, com os meus avós, perdi a minha avó no ano de 2015, perdi de maneira coloquial, numa linguagem mais coloquial, mas desencarnou em 2015 nos meus braços. Eu era muito novo na época. E aí minha avó desencarnou nos meus braços e aquilo ali foi uma dor tremenda para mim. E numa determinada consulta espiritual, escutar de uma pessoa que nem sequer me conhecia notícias sobre a minha avó, aquilo me tomou de tanta alegria. Mas aquilo ali também me trouxe uma certeza. A morte, nem a morte, que é um fenômeno natural. A gente tem que começar a naturalizar as coisas. Que é um fenômeno natural, tanto quanto a chuva que cai dos céus. A morte é natural. Nem a morte, que é tão natural, mas tão poderosa, consegue separar elos, laços criados por espíritos que se amam incondicionalmente. E através da mediunidade, essa antena que todos nós temos, através da mediunidade, quantas vezes eu sinto saudade da minha avó, e assim como nesse exato momento eu recebo a presença da minha avó perto de mim, sentindo-la me abraçar e estar comigo. Quantas vezes está aqui a Ariane, que não me deixa mentir, paro e reflito a falta que eu sinto dos meus familiares, em específico da minha avó, que foi essa perda momentânea que tive, que mais me abalou emocionalmente. E quando eu penso nela, sempre existe algo para me dizer que ela está bem, que ela está do meu lado. Então Kardec ele vem trazer para nós, ele se preocupa em trazer com os espíritos a mensagem de que a morte ela nunca será capaz de nos separar de quem nós amamos. E até mesmo a própria reencarnação, hora ou outra, nos junta nos mesmos núcleos familiares, a fim de que possamos vivenciar provas, de estarmos lado a lado daquele que nós amamos e que nós possamos juntos congregar desse amor supremo que é Jesus e que é Deus para cada um de nós. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, o Evangelho segundo o Espiritismo talvez seja para mim um dos livros mais completos de filosofia, um dos livros mais completos sobre todas as questões antropológicas, mas um livro essencialmente necessário na vida cotidiana de cada um de nós. Ora, eu refletia sobre o que seria da medicina se todos os médicos, antes de entrar num bloco cirúrgico, fizessem uma prece. E isso serve para qualquer coisa na vida da gente. O que seria de nossas vidas se antes de qualquer ação
nós olhássemos para os céus e pedíssemos ajuda a Deus e a espiritualidade amiga. A família é esta bênção, este laço, que hoje talvez nós não compreendamos. E eu sou uma pessoa que, quem me conhece, sabe que a minha interpretação doutrinária da doutrina não é muito conservadora. Eu gosto sempre de buscar aspectos sociais. E eu não gosto muito de romantizar as coisas. Às vezes, nós estamos lidando com familiares que não nos fazem bem, familiares que não nos tratam bem, ou familiares que não são bons para nós. E eu gostaria de encerrar dizendo que, até nisto, há uma necessidade de aprendizado, mas nunca permitamos que ninguém nos fira e ninguém nos machuque, porque uma das leis que Deus, que os Espíritos nos ensina, é que nós devemos procurar sempre o que é melhor para nós. Então, meus queridos irmãos, sejamos conscientes na hora de interpretar tudo que nós aprendemos na tarde de hoje, que nós possamos ir para os nossos lares preenchidos do conhecimento e desse alimento espiritual, dessa vitamina que nos serve e desse amor que nos abraça. E que nós possamos, em outras ocasiões, estar juntos, uns com os outros, confraternizando. Porque a palavra compartilhar, ela significa repartir algo ou alguma coisa, enfim, mas geralmente se atribuía muito compartilhar da linguagem originária ao pão. Então, que nós possamos compartilhar desse pão, que é a doutrina espírita para cada um de nós. Aproveito e deixo um abraço fraterno de todos que fazem a Associação Espírita de Caridade Paz e Amor, localizada no bairro de Areias, a qual nós fazemos parte, e que em outras oportunidades possamos estar juntos, sempre fazendo aquilo que mais gosto de fazer, que é estudar a doutrina espírita. Deus e Jesus nos abençoe, muita paz e muita luz.